O Lira está disputando com o governo federal nesse momento para ter o controle da indicação desses recursos. Isso é gravíssimo, porque ele não quer perder o poder que teve durante o período do governo de Jair Bolsonaro. Eu estou com muita alegria com a política externa, com o posicionamento do presidente, mas aqui interno o negócio está feio, né? Já estava conversando com o Berzoini, vocês têm aí visões diferentes, mas no frigir dos ovos existe um fator, né, nessa articulação política do governo que se chama Lira. E a gente também sabe que você é muito corajoso no enfrentamento à atuação do presidente da Câmara. E essa semana a gente teve uma semana muito tensa, né, deputado? Muito essa aprovação do novo marco temporal, esse sufoco para aprovar a medida provisória. Qual a sua avaliação dessa semana aí? Começou com Maduro e se desenrolou, eu estava até comentando com a Zen, que parece que tem um mês, né, essa semana. Yara, um momento muito difícil, né? E, na minha avaliação, um momento chave. Porque o Lira está fazendo que disputa? Ele está disputando o orçamento. Ele está disputando não só espaço em ministério. Ele está disputando a herança da RP9, que uma parcela dela se transformou em RP2. O que aconteceu? O pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal, assim como outros partidos políticos, para acabar com o chamado orçamento secreto. E o Supremo deu uma decisão favorável. E esse orçamento secreto, então, ele se transforma numa ampliação das emendas individuais, num valor grande, daquelas formais publicadas. O parlamentar indicava 15 milhões de emendas individuais, passou a indicar 30 milhões. E, além disso, as chamadas emendas RP2, que muda um pouco o caráter que existia até então, porque tem que identificar quem são aqueles que vão ser recebedores do recurso e aqueles que estão indicando, mas que mantém aquilo que, na nossa avaliação, é um enorme problema, e por esse motivo, inclusive, o pessoal não faz a indicação desse tipo de emenda, que é a definição política e a orientação sobre determinado tema com um papel do líder para definir quem vai receber aquela emenda ou não. Então, o deputado do Centrão tem no seu líder aquele que vai definir, dependendo de como ele vote, se ele vai receber essa emenda ou não. Então, esse é um problema que persiste. O Lira está disputando com o governo federal nesse momento para ter o controle da indicação desses recursos. Isso é gravíssimo, porque ele não quer perder o poder que teve durante o período do governo de Jair Bolsonaro. E, diferente do que ele diz, ele continua também lutando, entre aspas, né, para ter mais espaços governamentais nos próprios ministérios, mas também nas indicações, né, nas indicações de representantes do governo nos tribunais superiores. Então, o Lira, num primeiro momento, consegue se manter intocável ali na presidência da Câmara dos Deputados ainda com Bolsonaro, porque ele dá todas as indicações ao mercado que faria o papel de atender os interesses, principalmente do rentismo. E faz isso de maneira dramática para nós, de forma mais eficaz para os seus próprios objetivos do que os seus antecessores, do que o próprio Rodrigo Maia e do que o próprio Eduardo Cunha, porque ele vai e faz autonomia do Banco Central, faz entrega do setor de água e saneamento, aprova a privatização dos Correios e por aí vai. Então, ele se blinda dos ataques que poderiam vir da grande mídia quando dá atendimento a essa agenda. E agora, ele passa a dar um atendimento fatiado aos setores reacionários do Congresso, para garantir já o que é a sustentação dele na cadeira, mas a próxima etapa, que é a eleição do seu sucessor. Então, CPI do MST é para quê? É para atender o setor reacionário do latifúndio brasileiro. E vai fazendo isso
com os vários grupos específicos que são representados no parlamento. Tem que fazer um enfrentamento a eles. Não tem outra alternativa ou solução. Eles normalmente dizem o seguinte: mas tem muita desarticulação da área política do governo. Desarticulação tem, ou seja, assim, mas essa reclamação de desarticulação eu ouço desde que sou deputado federal, e ela vai continuar existindo. O problema é que, do ponto de vista do Lira, só não vai ter desarticulação quando ele assumir o comando da articulação. Que é o que ele quer fazer enquanto o Glauber não volta. O Lira... Continuou me ouvindo? Vai lá, vai lá. Só não vai ter problema de articulação política para ele, e não estou dizendo que não tem problemas, mas só não vai ter problema quando ele assumir a articulação política. É isso que está em jogo. Ele está lutando para ele ser o condutor, através das suas estruturas, como foi durante o governo de Jair Bolsonaro, da articulação política. Então, é um processo de disputa de poder e dinheiro. Se ele assume a coordenação política, evidentemente, o tensionamento com forças de esquerda como o PSOL se agudiza, porque a gente já sabe o que é a representação do Lira. Por outro lado, se o governo Lula não se mobiliza a quente, o Lira passa a ter um domínio e ampliação do boicote sobre qualquer política do governo que seja de atendimento à classe trabalhadora. Ele só vai facilitar e votar favoravelmente as medidas que são de interesse direto do mercado. Então, é um momento decisivo, né? Se a posição do Berzolini prevalece, as nossas tensões em relação ao governo se ampliam, porque a gente vai tensionar por uma posição que confronte o Lira. Se a nossa posição prevalece, vai se ampliar também uma tensão com o próprio Lira e vai ser necessária uma ampliação de mobilização social que faça com que o governo não fique dependente exclusivamente das relações institucionais que hoje são dominadas pelo Lira, pelo Centrão e pela extrema-direita. Então, não é um quebra-cabeça fácil, é duro, mas defendo que a posição mais consistente e necessária nesse momento é a posição que eu tomo a liberdade aqui de humildemente defender junto a vocês. Ô, Yara, eu já vou sugerir para o Gui, então, 2 cortes, né? Nós temos um corte com o Berzolini apresentando uma proposta de condução e um bem distinto do Glauber. Eu só não quero, Azenha, quero ser leviano, porque eu estou falando, evidentemente, do pouquinho que eu vi e da interpretação que eu fiz da fala do Berzolini, tá? Pode ser que num tempo mais longo de entrevista que vocês fizeram com ele, a posição seja outra. Vocês têm uma pequena distinção, não estou criando nada entre... os dois estão no mesmo campo, mas com olhares distintos. Eu queria lhe perguntar, Glauber... Desculpa até te interromper. Se a minha interpretação está correta, e eu boto essa vírgula, porque eu não vi a fala dele toda, a nossa diferença de avaliação é uma diferença grande, né? Ou seja, é uma diferença consistente e é relevante. Mas essa diferença eu não posso cravar que tem toda essa intensidade, porque eu não vi a entrevista dele toda, tá?